Podemos, Adri? Legal? Bom, vamos lá então. Bom, primeiro, boa noite, pessoal. Obrigado por aceitarem nosso convite. Boa noite, pessoal, colegas do BNI, colegas de São Paulo, colegas de Belo Horizonte, colegas do Rio Grande do Sul. Depois vocês mandem, por favor, no nosso chat. Coloquem aí de onde você está falando, né? De qual cidade você está falando, cidade e estado que você está falando. Estamos falando no mínimo, acho que tem gente de Santos também, né? Deve ter gente de vários lugares aqui do estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro, de Minas e do Rio Grande do Sul, acho que temos isso. Bom, pessoal, então, hoje nós vamos falar sobre fases de desenvolvimento das organizações, né? Nós vamos trazer alguns arquétipos, né, que devem nos ajudar a entender o processo de desenvolvimento das organizações, né? Então, esse vai ser o nosso foco. Nós vamos deixar vocês mutados por enquanto, durante as apresentações, mas nós teremos quatro apresentações rápidas, e no final abriremos uma discussão, um momento de perguntas e respostas, onde vamos esclarecer dúvidas e trocar algumas ideias a respeito dos temas aqui apresentados, tá? É, mas se vocês tiverem alguma pergunta durante alguma das apresentações e perguntas de entendimento, vocês podem desmutar o microfone de vocês, fazer a pergunta e a gente responde, tá? Se não, guardem as perguntas, aí usem também o chat, aí coloca para quem quer a pergunta, né? Então, é a pergunta para o Marcos, para o Bruno, para a Cláudia, para a Adriana, para quem quer a pergunta, e faz a sua pergunta e a gente discute, então, no final também, tá bom? Bom, antes de começarmos, então, deixa eu fazer algumas apresentações básicas aqui. Os currículos são muito extensos, não vou ler todos os currículos aqui, mas apenas uma apresentação rápida. Então, primeiro a falar vai ser o Marcos. Marcos vai falar sobre a visão quadrimembrada, né, do ser humano e das organizações. E quem que é o Marcos, né? Então, o Marcos é carioca, vocês vão perceber no boa noite dele, vocês já vão perceber que ele é carioca. Engenheiro de formação, atuou como diretor de marketing em grandes empresas, é consultor e coach, fundador da consultoria A2 Desenvolvimento, que está há 9 anos no mercado, atendendo organizações de pequeno, médio porte, indivíduos e sociedade. Então, como eu falei, o Marcos vai nos falar sobre a visão quadrimembrada do ser humano e das organizações. Bom, depois, na sequência, venho eu, eu vou falar sobre as fases de desenvolvimento, então, né? 3 momentos de desenvolvimento das organizações, esse arquétipo, vamos trabalhar esse arquétipo. Eu sou formado em Ciências Sociais, né, com atuação de mais de 30 anos em RH, de grandes empresas, nacionais e multinacionais, consultor, coaching e sócio do Marcos na A2 Desenvolvimento. Tá? Depois, na sequência, vem a Adriana Vico, psicóloga, com atuação também na área de RH de grandes empresas, consteladora, consultora, coach e fundadora da Avico Consultores. Né? Ela, então, vai nos falar então sobre como a constelação sistêmica pode também ajudar o processo de desenvolvimento das organizações. Tá? E depois, e por último, não menos importante, né, vem a Cláudia Bordim, psicóloga, consultora, né, também com atuação em RH de grandes empresas, fundadora da CPB Auner, e nos falará então sobre a psicoterapia, como a psicoterapia pode também ajudar no processo de desenvolvimento das organizações. Lembrando que as organizações são formadas por pessoas, e quando nós falamos de desenvolvimento das organizações, falamos de desenvolvimento das pessoas também. Muito bem, eu acho que é isso. As apresentações breves, muito resumidas. Vocês então fiquem à vontade para completar essas biografias, se acharem necessário. E começamos então com o Marcos, né, que vai falar então da visão quadrimembrada.
Bom, Marcos, é contigo. A Adriana vai registrar aqui as dúvidas de vocês, as perguntas, para que no final, então, a gente abra essa discussão, tá bom? Muito bem, Marcos, contigo. Obrigado, Bruno. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Achei muito legal essa proposta de, né, abrir esse espaço para a gente trocar, né, ideias e, né, nos conhecermos. E deixa eu fazer um teste aqui. Eu vou já pedir para vocês só confirmarem se vocês estão conseguindo ver a minha tela. Pronto. Ok? Dá Sim, um ok. joinha aí. Muito bem. Como o Bruno trouxe, né, hoje a gente vai falar sobre o desenvolvimento das organizações, né? Como é que uma organização nasce, cresce, né, se desenvolve, enfim. Que é um tema que a gente gosta muito, nós trabalhamos com isso já há muitos anos, e eu acredito que é de interesse enfim, tanto para empresários, como executivos, como até para quem faz parte de equipes, né? Tem uma Tem, na verdade, duas perguntas, né? Duas queixas que são muito recorrentes, né? Quando eu converso com empresários, com executivos, com clientes, enfim, né? Basicamente, todos trazem a mesma coisa, né? A primeira coisa é aquela sensação de que está sempre enxugando gelo, né? Tem problemas que aparecem, ele resolve um problema hoje, passa uma semana, daqui a uma semana tem o mesmo problema, um problema muito parecido, e ele trabalha, não resolve, aquela sensação de ficar apagando incêndio o tempo todo, né? Como se ficasse ali correndo atrás do rabo, né? Essa é uma das queixas mais recorrentes. E a segunda, eu acho que é até um pouco derivado disso, né? O pessoal fala, Marcos, olha, a gente contrata uma equipe boa, né? Contrata lideranças, né? Para ajudar a resolver. E, no fundo, o que acontece, em vez do pessoal trazer as soluções para os problemas, eles acabam trazendo mais problemas, né? Então, por que que isso acontece, né? Então, o nosso papo de hoje vai ter a ver com isso, né? O que que acontece que, basicamente, todos os executivos e empresários acabam sempre trazendo essas mesmas duas questões, né? O que eu vou trazer aqui é uma introdução para o assunto que o Bruno vai desenvolver logo depois, né? Que é como as organizações se desenvolvem. Mas a gente vai trazer essa visão baseada em 4 dimensões, né? De uma organização. Só que para falar de organização, a organização é feita de pessoas. Acho que é bom a gente começar falando sobre as pessoas, porque a gente vai ver que essas mesmas 4 dimensões, no fundo, refletem 4 dimensões da gente, né? Se você olhar para o ser humano, a gente tem o quê? A gente tem um corpo físico, né? Que está lá do reino mineral, átomos, tal. Puxa, quando alguém morre, né? O que fica é isso, né? Além disso, a gente tem uma série de processos vitais que a gente chama de corpo vital, né? É o que na evolução do cosmos, né, surgiu quando nasceu a vida, né? O reino vegetal. Aí são processos, né? Você nasce, cresce, se desenvolve, se alimenta, né? Digestão, respiração, regeneração. A gente também percebe no ser humano o quê? Diferente, né? Muito mais acentuado do que nos vegetais, por exemplo, a gente percebe sentimentos, né? O que a gente chama de um corpo anímico, que é o que a gente vê nos animais, né? E isso traz o quê? Anímico até vem de movimento, né? Ânima, desenho animado. Então, isso traz uma nova dimensão, que é a dimensão das relações, né? A gente tem a habilidade, os animais se comunicam, se deslocam, tem medo, tem raiva, tem carinho, tem amor. E a gente percebe no ser humano algo especial, que é a sua personalidade, a sua identidade única, né? Que traz esse reino humano. Como as organizações são construções nossas, elas vão acabar refletindo, né, essa mesma estrutura. Por que que eu estou trazendo isso? Porque existe uma relação hierárquica entre esses 4 corpos, digamos assim, essas 4 dimensões, que a gente vai ver tanto na gente, no ser humano, como também nas organizações. O que que eu chamo de uma relação hierárquica, né? Ela vai trazer uma relação de causa e efeito. Então, aquela questão lá, por que que eu vivo apagando o incêndio? Por que que eu vivo enxugando gelo? A gente vai ver que tem a ver com isso, né? Muitas vezes a gente não olha para as causas dos problemas.
A gente acaba lidando muito com os efeitos, né? Com os sintomas. Vou dar um exemplo, né? Imagina que eu vou num médico que trabalha nessa linha que a gente vai apresentar aqui para vocês hoje, né? Se eu chegasse lá para ele dizendo, doutor, eu tô com dor de barriga, né? Eu tô com problema onde? No meu corpo físico, tá doendo, né? Se for um médico alopata, ele vai pegar e vai me dar uma pílula, né? Então eu tô com problema no corpo físico, ele me dá lá uma bolinha de um monte de átomos, também eu tomo, passam os sintomas, beleza. Só que isso não necessariamente vai curar, né, a causa do meu problema. Dentro da linha que a gente vai trazer para vocês, quando a gente percebe um problema numa dimensão, a causa ela está no andar de cima. Então, se eu estou com um problema no meu corpo físico, dor de barriga, a causa está no meu corpo vital, está nos meus processos vitais, né? Então, por exemplo, aí se eu tiver um diagnóstico nessa linha, eu vou começar a perguntar, mas como é que você está em termos de ritmo, né? Você está se alimentando bem, está dormindo bem, tem ido ao banheiro? Eu falo, não, doutor, nossa, eu tô assim, né? Não tenho hora para dormir, não tenho hora para comer, tem 3 dias que eu não vou no banheiro. Óbvio que vai dar dor de barriga, né? Se eu tomar um remedinho, vai passar ali na hora, mas se eu continuar nesse pique, a dor de barriga vai voltar, né? Ok, então estamos com uma questão aqui de uma disfunção nos processos vitais, digamos assim. Isso em si é um problema. Não adianta eu tentar só resolver, né, os ritmos, eu tenho que entender por que isso está acontecendo. E aí a causa está no andar de cima, né? Está no corpo anímico, nos meus sentimentos. Então, para explorar esse diagnóstico, poderia perguntar, mas como é que você está sentindo? Como é que estão suas relações? Como é que você está? Quais são, né, como é que você está emocionalmente? Aí eu falo, puxa, doutor, você não tem noção. Nossa, eu estou brigando com meu sócio, estou separando da minha mulher. Aí, óbvio, aí não dorme direito, não come direito, não vai no banheiro, dá dor de barriga, né? Por essa questão que está anímica. E aí isso trabalha, né, contra, né, o seu ritmo natural, os seus processos. E aí, da mesma forma, se eu estou com um problema nessa esfera, a causa está no andar de cima. Que a gente vai olhar para, então, a sua identidade, né? A sua visão de mundo, a sua personalidade. Imagina, ó, eu casei há 20 anos atrás, hoje eu penso de um jeito, minha mulher pensa de outro, a gente foi cada um para um lado. Ou então, quando eu fiz a sociedade, eu estava pensando, meu propósito era esse, o propósito do meu sócio é outro. Dá o problema, tal, no final das contas, dor de barriga. Isso é um exemplo rápido, né? O que a gente vai ver é que nas organizações acontece a mesma coisa, né? Então, se a gente olhar para o ser humano, né, indo em direção a montar uma organização, a gente vai ver nessa organização esses mesmos 4 níveis, né? O que seria o corpo físico de uma organização, né? São os recursos. O que seriam esses recursos? Desde dinheiro, né, computadores, cadeiras, máquinas, prédios, seu estoque, né, a sua propriedade intelectual, até os recursos humanos, né, as pessoas, a capacitação, tudo isso faz parte dessa esfera dos recursos, né? Se a gente for olhar para o paralelo desse corpo vital, desses processos vitais, a gente vai ver que nas organizações também, da mesma forma, a gente tem processos, né? Esses processos, eles, embora sejam intangíveis, eles podem ser medidos no tempo, né? Como é que eu lido com meus documentos, como é que eu faço, como é que eu produzo. Então, processo de produção, processo de venda, processo de compra, processos internos, né? Processos com clientes, tudo isso faz parte dos processos. Se a gente já começa a olhar na esfera do corpo anímico, né, dessa alma da organização, né, a gente vai olhar para a esfera das relações, né? Nesse sentido, o que a gente traz como relações? Não é simplesmente se eu estou lá, se eu tenho uma relação legal ou se eu estou em conflito com alguém. Não, relações é uma coisa que envolve desde o organograma em si. Imagina, o organograma de uma organização é a formalização das relações, né? Então, você é meu chefe, eu sou colega dela, o outro faz parte da minha equipe, o organograma formaliza essas relações. Pode ser uma coisa mais tradicional, pode ser de outro jeito. Também envolve o estilo de comunicação, né? Como é que é a comunicação dentro dessa organização, né? As coisas são ditas claramente, ou a gente acaba ficando sabendo só das coisas ali no cafezinho, né, na fofoca. É uma coisa horizontal e vertical. Para eu falar com alguém de outro departamento, eu tenho que falar com o meu chefe fala com outro chefe, depois fala com o cara. É fluida, não é fluida? E também, e principalmente, qual é o estilo, né, de liderança, né? Como é que as lideranças atuam? Quais são esses estilos? Como é que as pessoas resolvem seus problemas? Eles costumam varrer a sujeira para debaixo do tapete, espera explodir? Não. Enfim, tudo isso faz parte da esfera das relações.
E, por fim, né, o que seria o equivalente à nossa personalidade? É o que a gente chama de identidade da organização. Esse ponto, eu acho que é importante detalhar um pouco mais. Que ele, no fundo, se a gente acredita, entende, né, que nesse paralelo, se eu estou com um problema numa esfera, a causa está no andar de cima, o maior, né, o andar mais alto de todos é o andar da identidade. A gente vai ver isso, eu vou trazer alguns exemplos, mostrando que a causa daquelas duas questões originais está nessa estrutura hierárquica. O que seria a identidade? A primeira coisa é a história da organização, a biografia, né? Por que ela nasceu, como ela nasceu, qual era o sonho dos fundadores, e o que trouxe, né? O que ela traz na história de coisas legais, como se você imaginar, por exemplo, uma instituição como o Instituto Ayrton Senna, né? Uma história que comove. Agora, também pode prejudicar, né? Você pode ter crises ou problemas. Desculpa que meu celular está tentando participar da reunião aqui. A história também pode trazer marcas, né? Desculpa, gente. Então, a história é uma parte dessa identidade. Agora, além disso, tem três coisas, três dimensões que ficaram muito populares, mas, na verdade, boa parte, né, do entendimento acabou ficando restrito a talvez uma visão mais marqueteira, que é o tradicional missão, visão e valores, ou propósito, né, visão, né, e valores. Né? É importante entender isso como parte da identidade, como ferramenta de trabalho para a organização, né, para os executivos, né, para o dono, né, para os sócios, porque essa identidade é que vai permear e vai dar esse tom da organização. Então, olhando para o propósito, né, para que essa instituição, essa organização existe? Veio para o mundo para quê? Né? Qual o propósito dessa organização? O que a gente está fazendo aqui? Por que, né, a gente está fazendo isso? Né? O outro ponto é a visão de futuro. Onde é que a gente quer chegar? Né? Onde é que a gente quer estar daqui a 3 anos, 5 anos? Isso é muito importante. Se a gente não tem uma clareza para onde a gente está indo, é aquele clichê, né? Qualquer lugar vai servir. Né? E se isso não está claro, cada um vai para um canto diferente. Né? E talvez um que é um dos mais difíceis, né, de responder quando eu pergunto, mas então o que são os valores? Né? Para que serve a gente investir, fazer um alinhamento de quais são os valores de uma organização? Os valores é justamente aquilo que a gente não abre mão, né? É aquilo que é inegociável. Valor é inegociável. E, principalmente, os valores é o que dão base, né, ou sustentam as decisões que são tomadas numa organização. Né? Então, se você tem uma organização com 2 sócios, por exemplo, se eles têm valores diferentes, na hora de tomar uma decisão difícil, né, provavelmente vai dar conflito. Né? Quais são os valores dessa organização? São esses valores que vão dizer o como você vai chegar nessa visão de futuro. Então, essa identidade, se ela não está clara, ela vai trazer uma série de desafios para a organização. Voltando para aquela ideia, né, de que um problema, né, quando a gente encontra ali um problema que está incomodando, a causa desse problema está lá de cima, vamos olhar então aqui na organização como é que seria isso. Né? Então imagina, estou com problema de recursos, está faltando dinheiro. Né? Por que está faltando dinheiro? Principalmente para resolver como encaminhar a situação. Porque uma coisa é eu dizer, poxa, eu preciso de dinheiro para pagar os funcionários, preciso de dinheiro para pagar os fornecedores. O que eu faço? Como é que eu resolvo? Adianta resolver no mesmo nível? É aquela linha que eu trouxe. Se você tentar resolver no mesmo nível, você não vai resolver a causa. Eu podia ir no banco, pego o dinheiro emprestado e consigo pagar as contas. Resolveu. Será que resolveu? Ou é que nem tomar um analgésico para passar dor de barriga? Quando acabar o dinheiro do empréstimo, eu vou ficar com o mesmo problema, né? Se as causas da falta de recurso, né, não foram resolvidas, não só vai faltar dinheiro de novo, quando eu vou ter aquela dívida que eu peguei. Então, eu preciso entender qual é a causa. E, normalmente, é aquilo que eu disse, né? A causa está no andar de cima. Então, por que ele tem problemas em recursos? Por causa dos processos.
processos ineficientes, então processo muito caro, muito lento, de baixa qualidade, né, em comparação aos meus concorrentes, por exemplo, né? Então, eu resolvendo as questões do processo, eu vou resolver o sintoma, né, que estoura nos recursos. Agora, olhando para os processos como uma questão, isso é recorrente, né? Eu chego nos clientes, é muito comum, né, olhar para essa questão dos processos. Agora, por que os processos não funcionam bem? Aí vem, talvez, o pulo do gato, né, que é difícil para muitos gestores enxergar. A causa está no andar de cima, está nas relações. Então, pode ser desde um organograma mal desenhado, né? Por exemplo, eu tenho um cliente em Vitória que ele estava crescendo bastante num novo negócio, de repente o negócio parou de crescer e ele achava que era um problema no processo de vendas, que precisava ser mudado, né? Não vou entrar em detalhes aqui, porque é uma história assim, a gente não vai ter muito tempo, mas o que acontecia, no final das contas, a equipe de vendas, né, vendia e tomava conta do cliente. Vendia era uma venda recorrente, né? Você vendeu uma vez, aquilo ali o contrato fica, só que tem que ter alguém que toma conta. No começo, ok, né? Só que daqui a pouco aquele vendedor estava lá com 20, 30, 40, 50 clientes, não dava tempo de fazer venda nova e ao mesmo tempo cuidar da base. Então, não era o processo de venda em si que estava precisando mudar. O processo continuava bom. Essa era uma dúvida do dono, né? Bastava, uma coisa óbvia, redesenhar esse organograma. Coloca uma área para atendimento ao cliente, uma área de vendas novas, por exemplo. Agora, não só isso, né? Claro, também a comunicação. Isso é muito, muito comum, recorrente nas empresas, a gente não percebe. A gente, às vezes, fala alguma coisa como líder e acha que ficou claro, só que não ficou claro, cada um entendeu de um jeito. Ou, às vezes, uma liderança fala alguma coisa numa área, outra fala outra em outra, as coisas não estão alinhadas. Óbvio que os processos vão desandar. Cada um entendeu de um jeito. Então, a comunicação que está nessa esfera das relações vai trazer problema para o processo. Mesma coisa, estilo de liderança. Se você está numa organização que tem uma equipe bem sênior, se você colocar um líder autoritário, aquilo ali vai desandar com a equipe. Por outro lado, você tem uma equipe muito júnior e coloca uma liderança que delega muito e compartilha muito, aquilo também vai dar problema. Se é uma época de crise, precisa ter uma coisa mais forte. Então, o estilo da liderança está adequado para o momento da organização, né? Então, tudo isso vai impactar nos processos. A comunicação, um desenho não ajustado para os processos que precisam acontecer, né? Um estilo de liderança que não traz o resultado necessário para que aqueles processos andem. E da mesma forma, né, por que isso acontece? Aí vamos lá para o andar de cima, que é a identidade. Então, como eu estava dizendo, imagina que você tem uma empresa lá com 2 sócios, né? Um sócio quer pegar e deixar a empresa como herança para os netos, por exemplo. E o outro quer valorizar a empresa e vender daqui a um ano e botar o dinheiro no bolso. Vai dar problema. Vai ter muito conflito, porque a visão de futuro para esses sócios, para aquela organização, é muito diferente, né? Não só a falta de elemento entre sócios, mas mesmo, imagina que você tem um sócio só um fundador, né? Se a empresa vai crescendo, ele começa a colocar mais lideranças e essa identidade começa a não ficar clara, né, para as pessoas da organização como um todo, as pessoas não... Vai começar aquela coisa, né? Panelinha, quem é um amigo de um, aí começa a ter departamento aqui, aí as relações começam a ficar estremecidas, vai impactar nos processos e vai faltar dinheiro. Não, é a mesma coisa que a dor de barriga, né? Nasce lá de cima. Então, acho que essa introdução era bastante importante para que o Bruno possa trazer, então, como é que a gente enxerga, né, o desenvolvimento de uma organização desde que ela nasce, né, desde que ela é fundada, né, até um amadurecimento, né? E a gente vai ver como essas 4 dimensões elas vão evoluindo, né, e vão se desenvolvendo nos diferentes momentos de vida de uma organização. E aí, voltando para concluir, né, as 2 questões iniciais, faço uma pergunta para vocês, né? Hoje, um empresário,
tirando, digamos assim, os executivos de grandes multinacionais, ou de empresas já muito estruturadas, né? Mas o empresário médio no Brasil, ele está preocupado com o quê? Né? O que ele olha todo dia? Primeira coisa é recursos. Ele vai ver, puxa, tem dinheiro para pagar a folha? Tem dinheiro para pagar o banco? Tem dinheiro para pagar os fornecedores? Ele está preocupado com isso. Tem cadeira para o pessoal sentar? Tem computador? Né? Tem recurso. Primeira coisa, ele tem que garantir os recursos para aquilo ali rodar. Né? Quando isso está resolvido, aí ele vai começar a olhar para os processos. Vai começar a perguntar, vem cá, tem alguém de bobeira aqui? Tem alguém que não sabe o que tem que fazer? Todo mundo sabe o que tem que ser feito? Como é que a gente faz mais rápido? Como é que a gente faz mais barato? Né? Como é que a gente faz com uma qualidade melhor? E é isso, basicamente, a vida do empresário, do empreendedor. Ele olha para essas duas esferas. Né? E aí, a resposta para aquelas duas questões iniciais fica evidente. É que nem aquela piada do bêbado, né? Que perdeu a chave, estava lá procurando a chave, chega um amigo dele e fala, oi Marcos, o que houve? Ah, perdi minha chave, estou procurando. Aí eles, né, vou te ajudar. Aí fica procurando. Daqui a pouco ele fala, nossa, tem certeza que você perdeu essa chave aqui? Aí eu falo, não, eu perdi lá embaixo, só que lá está muito escuro. Aqui tem um poste, está mais claro, então eu estou procurando aqui. O problema é esse, né? Você acaba não percebendo que você está procurando, né, a solução no lugar errado. Né? Se a causa dos problemas está nos andares de cima e eu só enxergo esses 2 andares de baixo, aí, sem dúvida nenhuma, a sensação de ficar, né, correndo atrás do rabo, apagando incêndio, enxugando gelo, é natural. Né? E o mesmo acontece por conta da equipe de líderes, que também não tem essa visão. Né? Então, em vez de trazer soluções, que é o que o empreendedor, o líder, não, gostaria, eles trazem só os mesmos problemas recorrentes. Né? Então, a ideia era trazer essa introdução para que o Bruno, então, agora nos conte aí, Bruno, como é que se dá, né, esse processo de desenvolvimento das empresas, né, desde que elas nascem. Ok? Alguma dúvida, gente? Vocês querem tirar alguma pergunta? Não sei se eu falei rápido demais, eu não estou muito acostumado a fazer live, né? Eu sempre falo essas coisas no presencial. Mas estou arriscando aqui, espero que tenha, né, conseguido transmitir aí, não sei se meu sotaque carioca, não sei se vocês conseguiram entender, né, do jeito que eu falo, assim, meio rápido. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, aí eu já vou passar a bola para o Bruno. Apesar do excesso de R's e S's, nós conseguimos entender bem. Foi muito bom, Marcos. Obrigado. Muito legal. Muito bom. Bruno, você prefere abrir a tua tela aí ou quer que eu vá passando aqui para Não, você? pode ir passando, por favor? Tá bom. A gente vai. Muito bem, pessoal. Então, nós vamos usar essa estrutura, né, que o Marcos nos apresentou, né, esses 4 níveis, né, identidade, relações, processos e recursos. E vamos trabalhar aqui um arquétipo, né, do desenvolvimento das organizações. Nós poderíamos falar aqui de várias fases, né, inúmeras fases de desenvolvimento, mas nós escolhemos falar de apenas 3 fases, para ficar claro, né, esse processo, esse arquétipo de desenvolvimento. Né? Então, vamos começar aqui, na primeira fase, né, de uma organização. Vamos começar, então, com as questões básicas. Né? Então, qual é a questão básica, né, de uma organização? Quando ela nasce, né, qual é a preocupação maior dela? Pode passar, Marcos, por favor. É como crescer. Né? Então, nós temos aqui no grupo vários empresários, alguns numa fase bem inicial, outros já numa fase um pouco mais adiantada, mas mesmo aqueles que estão numa fase mais adiantada, lembrem-se de quando você era pequenininho, quando começou lá, né? Qual era a grande preocupação? É crescer, né? Pô, estou investindo aqui, eu quero que o negócio cresça para continuar, né? Para que eu tenha o retorno do investimento que eu fiz. Né? Então, essa é a preocupação básica. E qual é a força coordenadora que coordena essa fase da empresa? Pode passar, Marcos. É o próprio pioneiro, né? Quem é o pioneiro? É o fundador, né? É a pessoa que foi lá, que abriu, né, a empresa, que registrou a empresa. Então, o que coordena essa empresa nesse momento é a força do pioneiro, é a sua vontade, o seu ideal, né? Então, é isso que coordena a empresa neste momento.
E os recursos, né? Como é que são os recursos? Então, os recursos são, como o Marcos falou, escassos, né? Os lucros são reinvestidos, né? Não tem sobras, né? Não tem dinheiro sobrando ali, né? Em geral, né? O que você ganha, você reinveste até para que o crescimento, a empresa continue crescendo, né? Então, os recursos ali nesse momento são bastante escassos. E os processos, né? Como é que acontecem os processos? Então, os processos nessa fase, eles são ainda artesanais, são improvisados, são flexíveis. Então, uma empresa pequenininha, né? Imagina, como é que você faz isso? Como é que você quer que eu faça, né? Então, vamos imaginar um restaurante. Então, um restaurante pequenininho, quando ele começa. Dá para trocar a batata frita pelo ovo frito? Dá sim. Vamos falar aqui com o cozinheiro, a gente troca na hora, né? Então, as coisas são bastante flexíveis, né? São até improvisadas, às vezes, algumas mais organizadas, outras menos, mas, assim, em geral, né, essa fase tem muita improvisação, né? Tem muita vontade, tem muito desejo, muita entrega, mas ainda tem muita improvisação, né? Tem muitos processos ainda são artesanais, né? Feitos conforme a necessidade, conforme a demanda ali, né? Pessoal, durante a apresentação, vocês vão pensando aí nas organizações de vocês, vão ver se isso está fazendo sentido ou não, né? Mas aí depois, no final, a gente voltar a falar. Muito bem, e o nível das relações, né? Lembrando que o que são as relações, né? É o clima entre as pessoas, a relação entre as pessoas, o organograma, né? Ele materializa essas relações, né? Como é que são as relações nessa fase, né? Então, todos se conhecem, a comunicação é fácil, né? Não tem organograma, né? Então, assim, eu falo com o dono, né? Ou a gente, quando tem organograma, a gente brinca que é o organograma pente, né? Vocês conhecem o organograma pente? Tem o dono e todos os outros funcionários, né, se reportando ao dono. Todo mundo se reporta a uma única pessoa, né? É o pioneiro que manda, né? Então, é o organograma pente quando tem, né? Isso é mais uma brincadeira, porque, na verdade, aqui, nessa fase, é característico não ter o organograma, não ter essa formalização das estruturas. Porque, como eu falei, é uma empresa ainda pequena, uma empresa ainda de fase inicial, e as pessoas ali, todo mundo se conhece, fala, as decisões são rápidas, né? Então, por um lado, né, o lado bom, né, dessa fase é isso, né? As decisões são rápidas, tal, mas também tem crises, tem problemas, né? Mas vamos seguir, antes de falarmos das crises, vamos falar da identidade. Como é que é a identidade numa empresa, né, dessa fase? A identidade é dada pelo fundador, né? Ou seja, o sonho que ele teve, o propósito, são os valores do próprio fundador que estão ali, que regem a organização, né? Então é comum, né? Falar, mas por que ele faz assim? Porque o dono quer, porque ele não gosta desse jeito, ele prefere deste. Ou seja, ali estão os valores do próprio fundador, né? E ali é assim que acontece. Como é que chamamos essa fase? Chamamos essa fase de fase pioneira, né? Ou podemos dizer que é uma fase também emotiva. Por que emotiva? Porque assim, é o coração que está ali, né? Então, é mais assim, a vontade, né? O desejo, né? Então, é isso que move a empresa. Então, como eu falei, tem alguns aspectos, e veja, aqui sem julgamento de valor, né? Não tem certo, errado, bom ou ruim, né? Tem algumas empresas que nascem e sobrevivem por centenas de anos, né? Dezenas, até centenas de anos, e querem continuar pequenas, querem continuar na fase como pioneiras, como empresas pioneiras, né? E não há problema algum com relação a isso. Não há problema algum com relação a isso. O Marcos conhece, eu também conheço um restaurante lá em Porto, né, em Portugal, que assim existe desde 1700 e pouco, e eles continuam do mesmo jeito, né, fazendo os mesmos pratos, tal, e tudo bem, né, não tem problema nenhum. Então, o que tem de legal nessa fase pioneira, né? A fase, como eu falei, existe flexibilidade, né, todo mundo se conhece, e tal. Só que assim existem crises também, existem problemas, né? Quais são as possíveis crises dessa fase? E cada uma das fases tem seus benefícios e as suas crises, as suas dores. Possíveis dores dessa fase aqui.
Desorganização, né? Então, pode ter uma desorganização, um caos, né? Processos, ora faz desse jeito, ora faz do outro, não tem um processo desenhado, né? Pode não ter, né? Pode não ter. E o dono sobrecarregado, né? Então, assim, poxa, tudo tem que passar pela decisão do dono ou dos sócios ali, eles que tomam conta de tudo, decidem tudo, né? Então, quer dizer, em algum momento, se a empresa, né, uma empresa na fase pioneira, escolhe crescer, escolhe se desenvolver, escolhe passar para uma outra fase, que pode também não escolher, pode escolher continuar naquele estilo, naquela fase pioneira, e tudo bem. Mas se ela escolhe crescer, ela então tem que tomar algumas decisões, né? Vou interromper, às vezes não é nenhuma escolha, né? Às vezes você tem que, né? Às vezes não é que nem aquele restaurante lá do Porto que você gosta, né? Que a gente gosta, mas às vezes você tem que. Imagina, você tá lá com a tua barraquinha e vem um concorrente e bota uma barraquinha do teu lado fazendo a mesma coisa, só que com processos muito melhores, muito mais baratos, com muito mais qualidade. Por mais que sejam fiéis os seus consumidores, seus clientes, vão acabar indo para o concorrente. Então você vai ter que, né? Ou você morre, né? Desculpa, Bruno. Não, tá certo. Obrigado, Marcos. Tem uma questão, às vezes, questão de escolha, mas às vezes não tem a escolha, né? Então, às São vezes você crises tem que vem que. vindo, né? Você tem, às vezes não é nem uma crise externa do concorrente que botou a barraquinha lá do lado, às vezes é uma crise interna, né? Uma muito comum é a crise de sucessão. A gente até vai falar, a Adriana vai falar um pouco sobre isso também, né? Imagina, e aí, o fundador, diferente da empresa que não tem um corpo físico, o fundador tem, ele chegou lá, tá com 90 anos, morreu, ou tá cansado. Se a identidade é ele, se ele sai e entra um outro, o que acontece com a empresa? É outra empresa, né? Será que os fornecedores vão dar o mesmo crédito para o filho que dava para o pai? Né? Será que os clientes vão confiar nesse novo dono? Então, às vezes, não é nem uma questão externa que força, né, essa passagem de fase. Né? Às vezes é uma crise interna mesmo. A crise de sucessão é uma super comum. Né? São várias crises que cada uma dessas etapas tem e, eventualmente, acabam forçando você a dar um passo ou, enfim, aceitar o destino. Legal. Obrigado, Marcos. Mas vamos imaginar, então, que a empresa passa de fase, então vai para outra fase, né? Qual é a próxima fase? Vamos lá, Marcos. A fase seguinte, então, nós chamamos de fase diferenciada, né? Ou uma fase racional. Saímos de uma fase emocional, vamos para uma fase racional. Aqui nós trazemos aquela imagem do pêndulo, né? É claro para vocês, aquele pêndulo, você sai de uma... É claro que isso é uma caricatura, até para a gente entender, para ficar mais claro o entendimento aqui, o processo, mas assim, você sai, né, de uma fase mais emotiva, menos estruturada, mais flexível, mais artesanal, e vai, normalmente, né, esse é o arquétipo, você vai no arquétipo do processo de desenvolvimento, você vai para o outro extremo. Qual é o outro extremo? Então, é mais racional, mais organizado. Vamos lá, como é que então é a identidade dessa fase diferenciada? Ela ainda é difusa, né? A visão é do topo, né? Então as pessoas tomam as decisões, né? Então como é que vai ser então agora em nossa identidade? Algumas até nesse momento já definem lá, já escrevem lá a sua missão, reescrevem os seus valores, tal, mas ela ainda não é uma identidade totalmente compartilhada, criada por todos. Ela, como está escrito aqui, ela vem do topo. Então, o topo define e desce para os outros níveis. E as relações? Como é que são as relações nessa fase diferenciada, nessa fase racional? Ao contrário, né, da fase pioneira, são formalizadas, né? Então, a comunicação é mais formal, existe uma padronização no funcionamento, até na atuação dos funcionários. Então, agora, antes eu falava com todo mundo, falava com todo mundo, agora não. Agora tem estrutura, então um fala eu só posso falar com o meu chefe, que ele fala com o chefe do outro colega, ou seja, as coisas são mais estruturadas, então você vai aqui para um extremo, e veja, trazendo isso aqui como um arquétipo para a gente entender o processo, tá bom?
E os processos? Como é que estão? Como é que acontecem os processos nessa fase aqui? Os processos são sistematizados e eficientes. Então, a busca aqui é pela eficiência, é pela sistematização. O processo aqui tem, o Marcos já falou, né, que processos e recursos são as prioridades, né, em geral, dos empresários, mas aqui, nesta fase, os processos tomam um grau de importância muito maior, né? Então, as pessoas se preocupam mesmo com o sistema, com os sistemas, com as eficiências, redesenham seus processos, né? De forma até que uma crise que pode gerar aqui é até um engessamento, né? Então a coisa fica muito engessada. Ah, dá para trocar a batata frita pelo ovo? Aqui não dá mais. Aqui é o que está lá no processo. Não tem mais como trocar a batata frita pelo ovo frito, tá bom? E os recursos? Como é que acontecem os recursos aqui? Os recursos são investidos em máquinas, equipamentos, em tecnologia, sistemas. Então, aqui é o momento que a empresa compra o SAP, né? Sistematiza tudo, né? Então, os recursos aqui são fortemente investidos em sistemas. A força coordenadora aqui, então, já está dito, é o sistema, né? E qual é a questão básica aqui, nessa fase? É como podemos dominar a máquina. Então, no primeiro momento lá, o homem que dominava, né? O fundador. Aqui não, aqui já é a máquina, é o processo, é o sistema, né? Então, não dá mais para trocar as coisas. Então, você tem que seguir o sistema. Muito bem. Então, como eu falei, uma das possíveis crises aqui, né? Que pode, se não tomar cuidado, a empresa pode morrer nessa fase, é uma desconexão com o mercado, com o cliente. Então, assim, está tão voltada para dentro, está tão voltada para os seus processos, para os seus sistemas, que se não evoluir, né, se não continuar no processo de desenvolvimento, a empresa pode se desconectar com o mercado e quebrar, né, e não seguir, né? E tem muitas empresas que quebram aqui nesse momento, né? Ficam tão apaixonados pelos seus processos, pelos seus sistemas, que esquecem do cliente e do mercado. Muito bem, mas aí vamos imaginar que a empresa conseguiu passar e vai para outra fase. Bom exemplo disso é a gente olhar para todas essas empresas que a gente liga lá, né, e vai e atende lá a URA, né? Diz que 1 para não sei o quê, diz que 2 para não sei o quê, diz que 3. Aí você tenta falar com alguém, não consegue de jeito nenhum. Aí você fala, não, eu vou ligar para uma outra empresa que eu vou falar com uma pessoa de verdade, vou falar com o dono, né? Uhum. Essa é uma crise interna, né? Como o Bruno falou, estava tudo tão bagunçado, falou, precisamos arrumar. Aí fecha tudo, começa só a olhar para dentro de casa arrumando, você esquece de olhar porque é mais importante lá fora, né? Os processos ficaram lindos, mas ninguém aguenta aquilo, né? Então, essa é uma das possíveis crises que acaba levando à necessidade de dar um passo à frente. Muito bem, legal, Marcos. Então, assim, vamos imaginar que então a empresa passa dessa fase e vai para a fase seguinte, né? Nessa fase seguinte, o que vocês imaginam que acontece, né? Isso é o ruim, né, de não ter as perguntas e respostas aqui direto, né? Mas, assim, o que acontece, né, quando a empresa passa, então, para outra fase? A fase seguinte, ela em geral, ela traz um resgate da essência, né, do que é bom, né, que estava lá na origem, né, na origem da empresa. Ela resgata aquela sua origem, mas de uma forma agora já mais madura, né, mais preparada, né? Então, é uma fase integrada, né, uma fase mais consciente, né, que busca, então, o caminho do meio. Então, voltando àquela imagem do pêndulo, né, então, saímos de um extremo, fomos para o outro extremo. Agora, dessa fase terceira integrada, ela é o caminho do meio, né? O resgate da sua essência, mas agora num outro momento, um outro estágio de desenvolvimento de consciência. Como é que é a identidade dessa fase, Marcos? Tá aí, ó, a identidade claramente definida, os objetivos comuns e visão compartilhada. Então, essa identidade ela é revista e construída e compartilhada com as pessoas, né? E as relações, como é que acontecem as relações? Então, aqui já no processo de desenvolvimento, tem um foco no aprendizado constante,
né? Então, estamos sempre aprendendo. A comunicação acontece tanto no nível vertical quanto no nível horizontal, já temos ferramentas para isso, ela é mais fluida, a empresa é proativa e flexível, né? E os processos, como é que acontecem os processos? Os processos são orientados agora, né, para as expectativas do cliente. Então, o que o cliente precisa? Como é que nós podemos atender melhor os nossos clientes? E os recursos, como é que são os recursos? Então, a participação dos resultados, investimento no ser humano, ou seja, já tem aqui outro foco, né, de investimento. Por quê? Porque, veja, são investimentos em desenvolvimento, porque você investe nas pessoas e aí você tem o retorno das pessoas no desenvolvimento do negócio. E qual é a força coordenadora? O que move a empresa aqui? Então, é a visão, é o propósito, são os valores que são compartilhados e praticados dentro da empresa. São conhecidos por todos, as empresas já contratam pessoas, né, que compartilham desses valores. Então, existem a Cláudia conhece muito bem isso, né, Cláudia? Processos de seleção baseado em valores, né? Porque, assim, contratar uma pessoa com conhecimento técnico, mas que não tem o valor da empresa, ela pode trazer alguns prejuízos. Então, as empresas começam a contratar, escolher, né, contratar baseado nos valores, né? E a questão básica, qual é a questão que começa a predominar aqui? É como dar respostas rápidas para as necessidades dos clientes. Então, gente, assim, eu fui bem rápido, porque para não atropelar aqui o tempo da Adriana e da Cláudia, mas o que nós quisemos trazer aqui é um arquétipo do processo de desenvolvimento. Como eu falei inicialmente, poderíamos dividir isso aqui em várias fases, mas escolhemos trazer 3 para ficar claro esse processo pendular, né? Então, você começa de um jeito, vai para o outro extremo e depois busca o caminho do meio. É assim que acontece o processo de desenvolvimento, tanto das pessoas quanto das organizações. Se a gente pensar na nossa vida, também acontece assim. Ok? Tudo bem, gente? Marcos, algum complemento? Acho que vale a pena destacar que, obviamente, isso aqui é uma visão mais cartesiana, né? Não é que a gente vai chegar e vai identificar, puxa, olha, no dia 25 de maio a gente saiu da fase pioneira e entramos na diferenciada. Não é assim, né? Essas coisas elas vão se desenvolvendo e muitas vezes a gente percebe que talvez dentro das relações eu estou um pouco mais envolvido na questão de recursos menos ou processos, enfim. E às vezes isso vai e volta, né? Às vezes você chegou já num nível de maturidade, aí de repente muda mesmo uma estrutura, troca uma diretoria, aí você dá um passo atrás, enfim. Lembrar que isso não é assim, dessa forma cartesiana que a gente coloca aqui, é mais didático, né? Uhum. Acho que é importante só ter, assim, essa noção e entender, bom, aqui a gente traz um arquétipo que mostra essas fases. Claro que elas vão se dar de formas diferentes, dependendo do tipo de organização e até mesmo as próprias dimensões, elas variam no tempo. Esse é um ponto importante. E acho que outra coisa para destacar, né? Acho que voltando até ali na tela anterior, é a importância da identidade. Se vocês perceberem, né? Lá no começo, nessa fase pioneira, quem dá a identidade é o fundador, né? São os sócios, né? Eles é Filha, tu já tomou banho hoje? Tomou banho de manhã? Eles é que dizem, né, para onde a empresa vai, o que pode, o que não pode. Até por isso, né, que as pessoas têm mais proatividade, porque todo mundo sabe o que o chefe gosta, o que não gosta, fazem, né? Quando a empresa começa a ficar maior e começa a ter várias, né, começa a se diferenciar, ter várias outras lideranças, aquilo que não pode numa área pode na outra, cada chefe fala de um jeito, por isso e aí ninguém sabe para onde está indo, por isso que fica difuso, né? E aí a consequência disso é acabar inchando a empresa, incha a folha de pagamento, porque você vai ter que colocar supervisor, gerente de supervisor, diretor, porque as pessoas ficam menos proativas, né? Todo mundo fica ali com medo de fazer alguma coisa errada, ninguém sabe exatamente o que quer fazer e tal. Aí põe sistema, põe nível, põe e incha, fica pesado e tal. O caminho do meio que o Bruno trouxe é voltar para aquela o quê? Aquela identidade. Se você olhar a força coordenadora, que na primeira etapa era o pioneiro,
na terceira volta a ser, entre aspas, esse mesmo pioneiro, só que, digamos, de uma forma mais espiritual. Enquanto que lá no começo a gente literalmente, né, andava, almoçava com a identidade, né, a gente ia almoçar lá com o dono, agora aquele espírito, né, aquela identidade, ela se faz presente, né, na organização como um todo, independente do pioneiro. Então, só trazer esses dois destaques, né, mostrando como essa identidade, e voltando lá para aquela questão da hierarquia, né, que vai acabar desdobrando e se tiver precisando de ajustes, vai impactar todos os níveis de baixo. Então, acho que são esses dois pontos que eu queria destacar aí, que eu achei bem legal do que o Bruno trouxe para vocês. Legal, Marcos. Ok, muito bem. Então, Adri, como é que a constelação sistêmica pode nos ajudar nessas transições de fase, nesse processo de desenvolvimento? Conta para nós, por favor. Conto sim, querido. Coloca a minha. Isso! Muito bem, pessoal. Rapidinho, eu não tenho como esgotar em 10 minutos, que essa é a minha proposta, de falar para vocês 10 minutos. O que é a constelação sistêmica? Então, quem quiser depois mais informações, perguntas, eu posso responder ao final das apresentações e também podem me procurar, né? Me procurar aí posteriormente ou pelo Insta, que é o @adrivico, ou quem te convidou deve ter meu contato, então só estabelece essa necessidade de conversar comigo. Bom, a constelação sistema organizacional, primeiro, constelação não é nada de astrologia, de astronomia, apesar do slide, pode deixar assim mesmo, Bruno, apesar do slide parecer que é disso, tá? Então, na tradução do alemão para o português, porque o nome de constelação, inicialmente na Alemanha, ela era Familienstein, que era a colocação da família. Então, a constelação sistêmica nasceu como uma técnica terapêutica para lidar com as demandas familiares e mais psicológicas, né? Mais psicológicas, entre aspas. E depois ela foi entendendo, o Bert Hellinger, que é o criador da técnica, ele foi entendendo que, na verdade, os 3 princípios que regiam essa consciência sistêmica, eles podiam ser usados e considerados em qualquer sistema. Então, o que é um sistema quando a gente olha para a organização? Quem faz parte desse sistema? Então, inicialmente, uma pessoa que faz parte e nunca deve deixar de fazer parte, seja na memória, nos trabalhos futuros, seja na história, é o fundador. Ele tem um lugar que ninguém tira. Então, quem fundou uma empresa, ele tem um lugar perene. Quando ele fundou, ele colocou a sua própria energia, os seus valores, o seu ideal do que era o serviço que aquela empresa iria prestar no mundo. Então, isso é eterno. Então, a Débora estava comentando que hoje o pai dela faria 84 anos, que é fundador da Maratona Seguros. E a gente vê uma grande preocupação, por exemplo, Nossa, que da Débora... interessante, hein, Adri? Hoje, que legal, hoje faria. Hoje, Olha, não é por acaso, seria né? aniversário dele, não é por acaso. Então, quando eu olho para a empresa que eu herdei, e quando eu estou com essa preocupação de passar essa empresa para uma terceira geração, que é o processo que ela está fazendo agora, eu preciso deixar viva essa memória. Tem um porquê desse nome, existe um porquê ético de como ele conduzia as coisas. Então, isso, os herdeiros, eles podem... têm toda a liberdade de atualizar a empresa, mas não esquecer quem fundou, não esquecer essas bases que fundaram a empresa, tá? Bom, e como é que a gente pode usar essa constelação sistêmica nas empresas? Então, para entender o sistema organizacional, quem faz parte? Os fundadores, os funcionários, os colaboradores, os prestadores de serviço, os meus fornecedores, os meus clientes,
né? Aqueles consultores que você contrata, pontualmente ele entra para o sistema e depois ele pode sair desse sistema organizacional, mas é uma ferramenta que você consegue checar uma série de coisas. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. São intervenções únicas, feitas normalmente ou através de uma técnica com o gestor responsável pela empresa sozinho, ou através de grupos, né, dentro dos workshops, mas é uma única intervenção e que você consegue olhar para a sua empresa e olhar o que fortalece e o que enfraquece. Então, eu já fiz várias constelações organizacionais de processos de sucessão, eu vou falar de uma delas aqui, mas às vezes a gente acha que deixar a empresa na mão de tal pessoa é o que vai trazer força para a empresa, e não necessariamente. Então, a constelação sistêmica, ela ajuda a olhar esse campo mais sutil, né? Esse campo mais sutil que permeia as organizações. As organizações dentro da constelação sistêmica, eu fiz uma formação internacional chamada A Alma das Organizações. Tem um livro que fala sobre isso, que é com Jan Jacobi, que ele é um holandês, foi com quem eu fiz essa formação. Então, tem vários aspectos que você pode prejudicar a sua empresa, né? Várias ações que saem desses 3 princípios, mas eu não vou entrar aqui porque não vai dar tempo. Então, como é que uma constelação pode ajudar no planejamento e no nascimento de uma empresa? Então, já fiz algumas constelações sobre isso também, e a gente verifica se aquela ideia que eu estou pensando tem força, se aquela ideia vai ter liga com clientes. E quando não tem essa liga, a empresa enfraquece. Eu já fiz uma moça, ela que queria porque queria transformar a empresa dela, não transformar, ela queria criar uma empresa de acessórios ligados a ecológicos, com material reciclável. E quando a gente foi montando a constelação e fazendo a constelação, tudo indicava que ela teria sucesso trabalhando com confecção, com aulas para as pessoas entenderem esse processo de sustentabilidade dentro dos processos de produção. Então, não era a ideia inicial e realmente não foi para frente, né? Não foi para frente. Trocas societárias. Então, como é que eu faço essa troca societária? Há muito tempo atrás, não muito tempo atrás, na verdade, a gente só abria uma empresa limitada se nós tivéssemos uma outra pessoa que a gente chamava de laranja, que tinha que ter 1%, que às vezes era mãe, pai, marido, irmão, tia e etc. Não é assim que a gente abria para poder abrir uma empresa limitada? E essas pessoas, elas têm peso, porque têm energia, porque essa empresa não teria nascido sem essas pessoas. E normalmente essas pessoas são completamente desvalorizadas, esquecidas e não mencionadas. E aí eu quero fazer uma troca societária. Então a empresa cresceu, eu quero trocar isso por uma outra pessoa. A forma como eu faço essa troca, ela é muito importante na perpetuação da empresa, de como eu mantenho a história dessa empresa. Lançamentos de produtos também é uma ferramenta maravilhosa. Eu fiz uma constelação para o gerente da área de desenvolvimento de produtos da Cielo, né? E foram constelações cegas. Sim, cegas não sei que produto, porque eram produtos, como que eu digo? Ainda não lançados. Não era confidencial. Confidencial, isso, eram produtos confidenciais. Obrigada, Cláudia, não me veio a palavra. E foi sensacional, porque eu fiz o papel de uma cliente num produto, e depois eu fiquei sabendo que era o pagamento com relógio, aqueles negócios que hoje você põe a mão, sabe? E aí eu falava assim, mas eu acho que eu não confio nisso. A minha sensação como cliente era essa. Então, o que é importante um gerente de produto entender quais são as restrições que o cliente vai colocar para o produto que ele está querendo lançar? Ele muda toda a estratégia de marketing, ele muda a linguagem de marketing, ele vai atuar em cima dessas defesas que os clientes estão levantando.
Parcerias estratégicas, então eu quero fazer uma parceria com uma empresa e ela é como se ela virasse um braço da minha empresa. O quanto isso vai fortalecer ou enfraquecer a minha empresa, eu também consigo ver. E aí, contando rapidamente o case de sucessão em 1 minuto, para terminar o meu tempo, eu fiz uma constelação sistêmica de uma rede de óticas, eu fiz com a dona. Ela tinha, acho que se eu não me engano, eram 3 lojas no sul, e a ideia dela, ela já tinha na faixa de quase 70 anos, 60 e poucos anos, quase 70, e a ideia era começar a passar toda a administração e gestão das lojas para o filho. E, num primeiro momento, a organização dentro da constelação sistêmica, ela não aceitava esse filho. E aí a gente foi buscando quais eram os caminhos, como isso poderia ser feito, e apareceu muito nitidamente que teria que ser feito, ela não poderia largar, porque a ideia dela era largar e se afastar. Então, apareceu muito nitidamente a empresa precisando de um tempo de adaptação dessa transição. Eu fiz essa constelação faz 1 ano e meio, mais ou menos, há uns 4 meses atrás, ela me mandou uma mensagem, não lembro por que e-mail, ela falou assim, a sucessão aconteceu, foi um sucesso, fizemos exatamente como apareceu dentro da constelação. Né? Então, assim, eu teria N casos para contar para vocês, mas o tempo urge. E é isso, queridos, perguntas, escrevam aí no chat e eu vou passar a bola agora para o Bruno, passar a bola para a Cláudia. Um beijo enorme. Legal, legal, Adri. Acho que tem muitas perguntas, muitas dúvidas, muitas curiosidades sobre constelações, como é que elas podem nos ajudar e realmente pode ajudar muito, tanto no desenvolvimento pessoal, né, no nosso desenvolvimento, quanto no desenvolvimento das empresas e nesse momento, né, nesses momentos de troca, de evolução, de crescimento, de passagem de uma fase para outra, essa é uma ferramenta que pode ajudar bastante também. Obrigado, Adri. Bom, agora, Cláudia, como é que a psicoterapia pode ajudar também nesses processos, nas empresas, né? E nos processos de desenvolvimento das empresas? Conta aqui pra gente, por favor. Eu vou só começar, Bruno, dá só mais um cliquezinho, por favor. Eu vou começar só dizendo que, assim, psicoterapia nas empresas em diferentes fases da maturidade. Lembrando muito bem o que o Bruno falou aí sobre os processos de seleção, né? Então, assim, vocês devem estar perguntando por que eu estou falando de psicoterapia diante de tudo que foi dito. Daqui a pouquinho eu respondo. Né? Então, assim, como as psicoterapias elas estão dentro das empresas? Eu tive sorte, oportunidades de participar praticamente de todas as... o que eu estou colocando aqui para vocês é a minha experiência, tá? Primeiro, através de programas assistenciais. Como são feitos esses programas assistenciais? Eu era coordenadora de um programa em uma empresa que eu trabalhei e que, devido a empresa ser muito grande, né, ao sistema logístico e tudo mais, essa empresa ela era contratada, então ela cuidava só de programas assistenciais. Então, dentro dele tinha assistência social que direcionava os atendimentos de acordo com a queixa. Por exemplo, o funcionário ligava lá, estou com problema lá em casa, estou com problema com a minha esposa. Então, ela era direcionada de acordo com a logística, né? Naquela época era tudo presencial, e de acordo com a região que eles estavam. Isso era abrangência nacional e multinacional. Como que as empresas contratam esse tipo de serviço? Elas contratam de acordo com a maturidade delas. Vamos pensar que a gente já está naquela terceira fase um pouquinho mais consciente. Algumas empresas não têm essa estrutura e não existe a necessidade, então isso é feito através de convênio médico. Eu fiquei 3 anos trabalhando para uma clínica que atendia apenas convênio médico. Gente, o que existia de caso de queixa de relações de chefia e subordinado, vocês não fazem ideia. E também tem algumas empresas que ela têm um cuidado mais especial, elas podem estar até na primeira fase, vamos pensar assim, né? Ou na segunda, que seria mais interessante, e que elas têm parcerias com psicólogos. Então, a gente faz assim um tipo de um contrato, né? Onde a empresa pode bancar parte do tratamento e outra parte é bancada pelo funcionário. Tá certo? Então, gente, por que será que eu estou falando de terapia dentro das empresas? Vocês já imaginaram, depois de todo o processo que a A2 fez e que a Adriana Vico fez, aí chega uma hora que, assim, a coisa não vai para frente. Falando um pouquinho da visão, acho que eu tenho, assim, uma coisa comigo mesma, desde que eu trabalhava lá na empresa, eu falava assim, puxa, tem alguma coisa que não vai para frente, tem alguma coisa que não me satisfaz, eu preciso ir mais adiante.
A empresa tem seus limitantes, nós somos limitados também, né? Então, aí chega o trabalho da psicoterapia. Onde ele vai atuar? Ele vai atuar um pouquinho mais, a gente poderia dizer assim, qual é o objetivo disso? Qualidade de vida. Eu vou proporcionar qualidade de vida para os funcionários e, consequentemente, melhorar a imagem da empresa. Todo mundo sabe hoje que principalmente o pessoal que chega, né? O pessoal que chega hoje procura emprego, procura empresas que promovam qualidade de vida, que promovam bem-estar e que estejam preocupadas até com as questões de meio ambiente. Os jovens vêm com essa gana, né, disso, e tem as questões dos empreendedores e tudo mais. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque vai fugir, eu ficaria falando bastante sobre eles, né? Aí vamos imaginar que todo mundo chegou lá, a Adriana chegou, a A2 chegou, e aí alguns funcionários, porque a gente estava falando de seleção, recrutar, e vou recrutar dentro desse novo cenário, mas e aí? E quando eu já tenho esses funcionários lá dentro da empresa, eles vão todos embora? Né? Então, assim, o que acontece muitas vezes com essa nova demanda, esse novo cenário, esses processos de downsizing, onde que nós temos aí as questões da informática, de home office, de um monte de modernidade, que de repente esse funcionário não tá adaptado, ele não conseguiu se adaptar, né, a essa nova situação. Tem problemas com chefia, foi falado de relacionamento, é perfeito, né? Problemas com chefia, questões de conflitos, que acabam gerando o quê? Estresse e muita ansiedade, podendo levar até a depressão. Eu tive casos assim que eu coordenei, que a gente trabalhava com prevenção de uso de drogas, né, e álcool nas empresas, porque uma questão não só de qualidade de vida, de bem-estar do funcionário, né, assim, como também uma questão de segurança para a empresa, onde um erro operacional poderia colocar em risco a vida de todos os funcionários. Então, para vocês perceberem, né, como isso ele atinge, quando se fala de pessoas, de relações e de emoções e sentimentos, ele vai muito mais além do que a gente, às vezes, no dia a dia não está acostumado, não percebe tudo isso. Principalmente porque fala assim, então, para que a terapia, né? Vamos falar assim, uma questão, quais os benefícios de uma terapia? O bem-estar emocional. Beleza, o que é o bem-estar emocional? Significa eu estar bem sempre? Não, não significa eu estar bem sempre. Significa como é que eu vou lidar com as adversidades, que elas são constantes, cotidianas. E, às vezes, elas atuam, elas mexem, sabe aquele pontinho que ele vai desencadear coisas que vocês nunca perceberam. Vamos imaginar que nesse processo de mudança tem alguma coisa que engasgou e você nem sabe por quê, né? E você não consegue ir para frente, você não consegue, mudou seu chefe, puxa, ele é tão legal, ele era tão legal, me dava tanto com ele quando ele era gerente de um outro departamento, ele veio para cá, não dá. O que será que tem por trás disso? Será que tem conflitos que você não sabe que está relacionado a sua pai, a sua família? Né? Será que tem conflitos assim que você não quer trabalhar, você não quer enxergar em você mesmo? E assim, eu também às vezes não tenho com quem falar sobre isso. Minha esposa não me entende, meus amigos, eu vou conversar com eles sobre outras. O que é isso? Você vai, deixa, troca de emprego, né? Assim que a gente resolve as coisas? Não. Então, essas relações, elas existem, quer dizer, essas relações, desculpe, essas questões, elas aparecem na nossa vida para a gente aprender. Mas nem sempre isso é muito fácil. Uma vez a Adriana falou em uma das apresentações dela que para a gente se olhar, a gente tem que ter coragem, porque não é fácil. É um processo, às vezes, que causa um pouquinho de dor, né? Isso ficou aqui nas minhas orelhas, aqui, porque, na verdade, é isso mesmo. Porém, existe um benefício que aumenta a performance no trabalho. A gente tem que prestar um pouquinho de atenção, que eu estou falando rápido para dar tempo, tá, gente? Que a gente tem aí essa história do home office, vamos ver o que isso vai gerar futuramente. Eu digo isso por mim, eu faço home office há muito tempo. Gente, às vezes eu pareço assim, uma caipira. Eu saio de casa e falo, meu Deus, eu saí. Porque você fica bitolada, eu vou ser computador, eu falo com o Brasil todo, eu posso fazer terapia com pessoas de diferentes localizações, inclusive no exterior, mas assim, aqui, às vezes eu fico uma semana sem sair de casa, né? Então, assim, o que isso vai gerar daqui para frente? Quais são os conflitos e as consequências desse trabalho home office? A gente vai prestar um pouquinho de atenção, né? Eu acho que, assim, isso possibilita a maior retenção de funcionários na empresa. Por quê? Que empresa legal, aquela que me acolheu e que sabe, está preocupada um pouquinho com o meu bem-estar.
né, e que pode, não através dela, através do processo de sigilo e com a busca de um profissional qualificado, propiciar essa oportunidade para que eu possa abrir e falar. Porque às vezes a gente não tem com quem conversar. Lá nos convênios médicos, como eu falei para vocês, tinha muitas pessoas que eu eram diversas queixas, né? E via muito ansiedade. O que estava por trás dessa ansiedade? Né? Muitas questões que as pessoas não se davam conta, às vezes. A gente não tem que ser super-homem, super-mulher hoje em dia. Acorde cedo, faça ginástica, tenha reuniões, depois você leve seus filhos na escola, seja uma boa esposa, vá ao mercado, faça um jantar e chega no final da noite e esteja sorrindo. Estou dando um exemplo meio esdrúxulo, mas é só para a gente perceber quanta coisa a gente tem que fazer. Né? Nós temos todas as ferramentas e as facilidades, mas um acúmulo de atividades enorme, e que esse acúmulo de atividades, muitas vezes, aqui, nos restringe a ter contato com a pessoa mais legal no mundo, que sou eu mesma, que somos nós mesmos. Né? Será que eu não estou me deixando de lado? E, claro, eu vou ampliar as melhorias nas relações pessoais, mas não é só lá na chefia, não é só com o meu parceiro de trabalho, com o meu colega de trabalho, por quê? Gente, quando eu comecei a trabalhar, falava-se assim, você tem que ser uma na empresa e outra, você pode ser uma na sua casa, mas tem que ser outra na empresa, né? Então, chegou, visto lá uma carcaça, sou outra, deixo meus problemas em casa. Nada disso, nós somos uma pessoa e a gente se relaciona da mesma maneira com tudo e com todos, só que muitas vezes a gente não tem a ciência disso, a gente não sabe como a gente usa o outro, a gente chama de uma relação de objeto, eu, pessoa, objeto é o outro não enquanto objeto, mas o outro enquanto estímulo externo, como é que eu deposito tudo que eu sou em cima dele. Será que eu tenho uma relação saudável com essa pessoa? Será que eu sou perversa com essa pessoa? Isso se dá muito em relações interpessoais de trabalho. Mas assim, significa se eu tenho um chefe perverso, eu tenho que sair dessa empresa? Não, gente, eu vou encontrar outro lá, em outra. Significa assim, como é que eu posso ser melhor, como eu posso me tornar melhor, porque é bom para os outros, mas é melhor para mim. Né, para a minha saúde. Bom, gente, isso é claro que apoia nas iniciativas de gestão, né, porque a gente está falando de relações interpessoais e subjetivas, aquelas que a gente não tem conhecimento, tá? Eu digo assim, sempre falo assim para mim, falar é o melhor remédio, tá? E as pessoas precisam de oportunidade e acolhimento. E esse é meu propósito, por isso que eu troquei de trabalho. Lembre-se, ninguém precisa carregar o mundo nas costas sozinho. Eu acho que isso vale para todas as mensagens que foram passadas aqui hoje. Tá? É isso. Eu não sei se todo mundo sabe, eu conheço o trabalho de um psicoterapeuta e assim, existem várias áreas de atuação. O meu objetivo é trabalhar no desenvolvimento emocional de cada pessoa. E lembre-se, a gente é sempre um ser criancinha. Lá no fundo, a nossa criança não morreu. Ela tem que aparecer. A gente não pode matar essa criança, tá certo? Gente, acho que eu quis tentar ser rápida e objetiva. É isso. Obrigada pela oportunidade de me colocar aqui. Não veio de treinamento, veio de seleção. Não tenho o dom da palavra, como meu amigo Bruno, Marcos e Adriana, mas eu estou aqui, saindo da minha zona de conforto. Sim, Cláudia, mandou super bem. Então, obrigada. Não, super bem, parabéns. Muito bem, gente. Acho que foram Arrasou. assim, Bruno, muitos para conteúdos. de compartilhar para todo mundo se ver, querido. Acho que é uma boa, né? Não tem mais tá bom. slide. Acho que é o Marcos que está compartilhando. Isso, é o Marcos que está compartilhando. Bom, gente, acho que foram muitos conteúdos, muitas informações, mas, bom, estamos aqui agora para bater o papo, né? Eu estava dando uma olhada aqui, Adriana, no chat, não vi nenhuma pergunta. Não sei se você anotou alguma pergunta. Não houveram perguntas. Eu estimulei o pessoal a colocarem se identificavam em cada fase. Então, a Andréia se posicionou, Débora se posicionou. A Kelly também. Hã? A Kelly também. A Kelly também. Então, assim, pessoal, eu acho que a gente tem mais 10 minutinhos e para cumprir o prazo que a gente se propôs com vocês. Que pergunta que vocês têm? Que dúvida que ficou disso tudo, né? Então, foram quatro
4 palestras em 1h20, né? 4 pequenas palestras em 1h20. Alguma dúvida? Uma outra pergunta, Adriana, que a gente costuma fazer quando a gente trabalha com arquétipos, né? A gente sempre pergunta assim, fez sentido para você? Legal. Está fazendo sentido? Né? Muito bom. Eu vi que a Kelly já colocou assim, já escreveu no chat, falando, olha, puxa, eu estou vendo aqui a minha empresa, algumas fases que a gente passou, tal. Então, se alguém quiser comentar, né? A Andréia comentou, ó, sim, Andréia Brufo. também? Se alguém quiser comentar, né, se fez sentido, qual o sentido que fez para vocês, então, por favor, fiquem à vontade. Pode abrir o microfone, meus amores, não precisa ser pelo chat agora. Isso, Débora, antes que você escreva, eu vi que você ia escrever, eu peguei você no laço. Sim. Não, assim, fez todo sentido, até também pela fase que a gente está. Eu acho que foi uma junção, todas as palestras, foi exatamente uma junção da fase que a gente está aqui na empresa. Hoje, o aniversário do fundador, a gente leva muito a sério e está bem enraizado em nós três a missão dele, a visão dele. E aí a gente está naquela fase, exatamente assim. Eu sei que a gente tem que fazer muita coisa ainda, apesar do tempo que ela tem, mas a gente tem um caminho muito longo a percorrer. E com a constelação, eu acho que vai ajudar para ver até onde realmente é o certo a terceira geração entrar ou não, porque às vezes a gente acha que mas não é. Ou como isso vai ser feito. Foi o que eu expliquei. Ou como, né? Ou como. Qual é o processo? Como que vai ter que ser esse processo? Então, eu acho que foi, assim, super esclarecedor. Legal. A Débora compartilhou comigo uma parte da estratégia desse desenvolvimento da empresa e, assim, como o Marcos falou, né? Não é assim uma fase, depois a outra, certinho e tal. É claro que não dá para pular fases, mas ela tem muitos elementos já da fase de desenvolvimento, né? Então, já está pensando em desenvolvimento, o que fazer, né? Ela não está preocupada somente, claro, se preocupa também com recursos, com o processo, mas ela está priorizando o desenvolvimento. Isso está muito legal, acho que está um plano bastante completo e eu também acho que a constelação pode ajudar um pouco mais nesse processo. Legal. Muito bom. Aqui tem a Kelly Santana. Deixa eu ver que tá indo. Eu perdi. Estou ainda na fase inicial, mas levando no formato emotivo, mas em busca de uma constante evolução. Todas as apresentações foram ótimas e serão super úteis para o meu dia a dia. Querida, muito obrigada pela presença. Carinha de novinha, linda ela. A Kelly Visac, Andréia, no canal da Adriana Vico tem muita informação, no meu canal do YouTube tem muita informação, tá? Eu acho que eu podia montar uma live falando só de constelação organizacional, que tem muito pano para manga. Boa ideia. Sexta-feira passada ela fez uma live sensacional sobre constelação. Sexta passada tem, você consegue ou no meu Insta, mas eu falando de constelação mais pro lado pessoal. Lembra que, apesar de você estar falando do lado pessoal, nós somos um ser integrado. Sim. A Débora é uma que eu não sei se eu vou conseguir fazer o constelação organizacional se não vai para o pessoal, mas tudo bem. Isso eu converso com ela no privado. Isso eu ia falar, Aqui é tudo junto e misturado. E você vê, a gente, na verdade, assim, eu acho que o que é legal dessa apresentação, que ela dividiu, é como se fosse uma divisão didática. Nós somos tudo isso aí na vida, né? E nós temos limites também. E lidar, às vezes, com os nossos limites é muito mais difícil do que com as nossas fortalezas, né? Quem gosta de ficar falando das coisas não tão boas? E você tem aquele último slide do mito de Atlas, de carregar o mundo nas costas, né? Eu postei, inclusive, recentemente, Cláudia. Gente, quem estão carregando nas costas sozinho à toa? Cláudia está aí. Cláudia é uma ótima ouvinte.
é uma pessoa maravilhosa para acolher nessas angústias que todo empresário tem. E Cláudia tem uma questão de uma linguagem muito organizacional, então ela vai entender o que estão passando, né? E isso ajuda muito nos processos que Bruno e Marcos conduzem, né? Então, provavelmente, eles identificam muito facilmente aquelas pessoas que estão precisando de um acolhimento nesse sentido, né, Bruno? Com certeza. Agora, você sabe que eu certeza. também vou contar um segredo aí para todo mundo, que assim, a Adriana também me ajudou no meu processo, através da constelação, viu, gente? Isso porque eu faço terapia há 30 anos. Então, assim, por isso que eu digo, a gente tem várias maneiras de olhar para nós mesmos, né? Isso é muito enriquecedor. Isso mesmo. Eu esqueci de falar o principal, que obrigada, Adriana, eu estou desenvolvendo meu lado comercial, gente, que é isso mesmo, isso ajuda muito, como ajuda quando você entende o que a pessoa está falando de uma relação de chefia, né, dos programas de desenvolvimento gerencial. Nossa! Você sabe que eu montei um projeto com Cláudia e mais 2 psicólogas para oferecer um projeto de saúde mental nas organizações. E a triagem que eu fiz dessas psicoterapeutas precisa ter uma linguagem organizacional para atender altos executivos. Não dá para ficar no psicologês. Então, Cláudia é muito boa nisso. Ale, você já fez constelação organizacional, você podia compartilhar com quem não conhece, né? Ou alguém tem alguma dúvida? Não sei. Lucas, dúvidas? Não sei. Eu fiz quando uma das pessoas que era meu braço direito foi sair da empresa, aí morar em Portugal, e eu me senti perdendo um amigo e um parceiro. Ele não era sócio no papel, mas ele agia como sócio na empresa. E aí a gente fez uma constelação e ele apareceu exatamente ali no meio da constelação. A outra pessoa que trabalha, né, na empresa também apareceu e, enfim, foi mostrando naturalmente como é que as coisas se movimentavam e qual era o meu papel com a empresa. Isso transformou porque me fez ver qual que é realmente o meu poder dentro da empresa. E acho que como empresária, talvez eu tivesse esse medo de enxergar que eu fosse a base de tudo do Mango. E aí me fez enxergar isso para eu aceitar, que eu trabalhei muito também essa aceitação, né, essa responsabilidade com a Adriana depois, com todo um processo aí que foi... E, enfim, e hoje a empresa, graças a Deus, está crescendo, temos até uniforme, ó. Tem uma equipe grande. A gente já é da fase diferenciada, né? Pois é. Tem uniforme. Ela já está na fase diferenciada, já saiu do... Eu vi que o Lucas tentou falar alguma coisa, Lucas, mas o seu microfone estava fechado. Então, desculpa, Alessandra, não sei se você Olá, boa noite, terminou. pessoal. Então, na verdade é porque eu fiz uma maratona aqui fui ouvir na palestra. Realmente vários ensinamentos. Agradeço aí o convite do Luciano. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim, estamos. Bacana. Eu andei alguns quilômetros, né? Estava no escritório, agora acabei de chegar em casa, teve uma chuva terrível aqui em Belo Horizonte. Mas adorei o conceito, né? São várias teorias. Eu estudei algumas teorias, né, no curso de administração e alguns cursos, e eu vejo, né, a minha visão é muito voltada, né, para pequenos e médios negócios, né? Então, essas teorias humanas, né, talvez o pequeno e o médio empresário, ele demorou a perceber a importância que ela tem, né, para o resultado do negócio, né, num processo sucessório, né, a nossa amiga aí corretora, né, a gente sabe bem, né, nós temos uma corretora dentro da nossa holding, então a gente sabe da importância, né, dessas questões humanas, questões mais fundamentadas em teorias que já foram comprovadas. A dificuldade, o grande desafio é introduzir essa metodologia nos pequenos e médios negócios, né, porque no Brasil é um pouco complicado. Eu acredito que em outros países a abertura é bem superior, né? As pessoas, o empreendedor já se preocupa com alguns detalhes nesse sentido.
mas até por questões de pandemia, questões humanas, eu vejo um sentimento muito forte que o caminho é esse, ir realmente para o lado humano, né? Pelo lado também voltado para questões, né, teóricas que vão evoluir com o negócio. Então, obrigado pelo convite aí. Desculpe a ausência em alguns momentos, a internet não estava muito boa, o Bluetooth do meu Legal, Luciano. carro Lucas. pegou, enfim, mas... Legal, legal, Lucas. Então, deixa eu só... bacana o seu depoimento, obrigado. Deixa eu só comentar com você que nós, na A2, trabalhamos com empresas pequenas, empresas médias, esse é o nosso foco. E aí, do seu lado, né, tá o Renato Gabriel, que está participando aqui com a gente também. Ele é lá da Farmácia Eficácia, que é um grupo de farmácia, uma rede farmacêutica de manipulação aí de Belo Horizonte. Ele fez um trabalho conosco, né, com a A2, já é cliente da A2 há um bom tempo, e você até pode conversar com ele, né, sobre o processo de desenvolvimento que estamos realizando lá. Então, a nossa especialização são empresas, nossas especialidades são empresas de pequeno e médio porte. Então, se precisar, pode conversar com o Renato, conversar com o Marcos, comigo, a gente está à disposição. Bom? Esse ponto Opa, pode falar. É um conceito bem bacana, porque você resolve alguns problemas, né, dos pequenos e médios. Então, qualquer negócio ele tem um objetivo de resolver problemas. Então, eu vejo um potencial muito grande, né, no negócio de vocês. As pequenas, principalmente as médias, precisam muito desse tipo de suporte, né, que a gente fala, desse tipo de orientação, acompanhamento. Algo externo, né? Porque aqui no Brasil existe, né, várias empresas que cresceram em processos familiares, né, processos muito amadores de um certo ponto, não tem mal nenhum, mas a gente sabe que hoje existem técnicas, né, que favorecem a questão do resultado. Então, parabéns aí pelo trabalho, tenho o maior prazer de conversar com vocês, com o Renato também, faço o convite, né, para que também a gente se aproxime aí, e apresente esse projeto, né, do nosso grupo lá da holding. Quem é muito importante que conheça é o Henrique, que é o presidente, né, o Luciano já o conhece, acho que pode aí nos ajudar aí a também, né, aproximar, porque a holding acaba tendo uma amplitude muito maior, né, a gente consegue trabalhar numa escala grande. Então, vamos conversando, beleza? Gostei bastante. Legal, Lucas. Vamos conversando sim. Valeu. Queria pegar o gancho do Lucas aí. Primeiro, obrigado, Lucas, aí pelo feedback. Acho que esse ponto aí que você trouxe, né, e o Bruno acabou destacando, né, faz parte até do nosso propósito na A2, né? Essa base metodológica que a gente usa, na verdade, veio para o Brasil já há mais de 30 anos, veio da Holanda, né? E estava realmente restrita, né? Durante 20 anos ficou restrita aí a corporações muito grandes, né? Tem, por exemplo, Porto Seguro, que tem mais de 11 mil funcionários, trabalha já desde 98 com essa metodologia, enfim. E a gente, dentro dessa rede, né, de consultores que trabalham com isso, né, a gente fundou a A2 justamente para poder expandir, né, o alcance dessas ferramentas que dão tanto resultado, né? Para poder realmente viabilizar isso para as pequenas e médias. Então, aí aproveitando, então, já que o pessoal está falando aí da veia comercial, a gente tem um programa justamente para as pequenas e médias, que é o programa DNA, né? Porque a partir desse momento, quando você faz um diagnóstico, né, por exemplo, você faz uma constelação, né, percebe algumas coisas, você sabe um caminho, né, isso não necessariamente já resolve o problema, porque a gente essencialmente está mexendo com cultura, né? Quanto mais gente dentro da organização, mais elaborado. Quebra de paradigmas, né? Exatamente, quebra de paradigmas, né? E mudança de cultura é algo realmente que leva, precisa ser bem desenhado e leva um tempo, né? Então, a gente adora fazer esse trabalho. Exatamente. Realmente é parte, né, desse diagnóstico, entender como é que você está, qual é realmente a sua identidade, mas aí tem realmente um trabalho aí de fazer isso permear toda a organização, para que, de fato, aquilo ali tenha força, né, e seja vivo. Esperados. Muito legal, Lucas. Esse é o nosso foco, né? Trazer isso cada vez, viabilizar isso cada vez mais, para cada vez mais empresas aqui no Brasil. Obrigado, cara. Legal, pessoal.
Já são quase 20h40, né? Estourou o nosso tempo. Acho que por nós aqui podemos continuar, mas eu não sei a disponibilidade de todos, né, de cada um de vocês. Mas se não tiverem mais nenhuma questão, nenhuma pergunta, nós vamos fechando. Queridos, eu só queria agradecer a presença de vocês. Foi um prazer. Equipe BN Impacto, que mora no meu coração. É tão bom. Não parece que eu saí da reunião das 6h30 e vim parar aqui em outra reunião com vocês aqui. Né? A diferença então, são 12 horas. Vou fechar meu dia bem, porque eu adoro ver vocês sorrindo para mim. Adorei conhecer essas pessoas novas. A gente está super à disposição, Bruno, Cláudia, eu, Marcos, para o que vocês precisarem, tá bom? Então, acho que é isso. Por mim, também encerro, se ninguém tiver dúvida. Eu só quero, assim, agradecer, claro, a participação, a oportunidade de eu dividir minha experiência, e também a Adriana e o Bruno e o Marcos aí, por abrir esse espaço que, assim, é tão importante hoje em dia, essa sensibilidade, né, para o olhar humano, assim, isso está dentro de mim, e eu saí da empresa falando, esta é a minha missão. Muito obrigada para vocês, eu estou muito grata mesmo. Pessoal, eu queria aproveitar também, dar parabéns para vocês. Foi uma palestra muito enriquecedora, principalmente para nós que somos empresários de pequeno porte. Foi realmente top. Muito obrigado pelas dicas aí, Bruno. Vamos rever bastante os conceitos na nossa empresa. Legal, Luciano. Muito obrigado pelo depoimento, pela participação. Obrigado, pessoal. Parabéns aí pelo trabalho. Vamos manter contato. Depois eu vou conversar com o Luciano aí para a gente manter aí um contato e ver alguma coisa para o futuro, tá bom? Legal, Lucas. Obrigado. Parabéns, obrigado, pessoal. Parabéns aí a todos. Valeu, pessoal. Obrigado, Thelma. Obrigado, Renato. Obrigado, Andréia. Valeu, pessoal. Obrigada, gente. Parabéns pelo evento. Boa noite. Valeu. Tô meio quietinha porque eu acabei de chegar de viagem. Ai, Parabéns a todos. Obrigado, Marli, por ter participado. Valeu. Mas falo com vocês no privado. Tá bom. Tchau, tchau. Beijo, Marli. Beijo, Kelly. Ô, Kelly, Tchau, vale Thelma. 1 a 1 para os 3, né? Gente, obrigada. Mas... Obrigada, Vale gente. 1 a 1 para os 3. Tá difícil hoje. Obrigada, adorei. Obrigada, Valeu, Lari. Larissa. Obrigado. Tchau, Boa noite. gente. Obrigada, boa noite. Boa noite, Kelly. Obrigado. Obrigada a vocês. Tchau. Marli, linda, sinta-se abraçada, amor. Não chora, que senão eu choro, hein? Não chora, senão eu choro, hein? Já estou também. Beijo. Tchau.